Olá, meu nome é Daniela Pascoal, sou advogada, professora, especialista em seguros e previdência e vou conduzir com vocês esta capacitação sobre proteção patrimonial por meio de seguros e previdência. Vamos lá? Aqui um breve currículo. Eu atuo no mercado de seguros há 22 anos, na gestão de operações, de produtos. Escrevi um livro sobre risco e compliance pela editora Senac e o livro Mulheres no Seguro, da editora Líder. E vou compartilhar com vocês algumas ferramentas de seguros e previdência para o seu planejamento financeiro e patrimonial. Uma pergunta: se você não recebesse mais o seu salário mensal, por quanto tempo você conseguiria manter o seu atual padrão de vida? Já parou para pensar nisso? Aqui nós temos dois aspectos. O aspecto de finanças pessoais, é a questão de termos uma reserva de emergência, porque a gente não tem controle sobre tudo. Desemprego, doença, incapacidade, são situações que podem acontecer com qualquer pessoa. Então é importante que você levante quais são as suas despesas mensais, faça um inventário, soma as suas contas de consumo, escola, pagamentos que têm que ser feitos. Quanto que dá isso por mês? Este valor mensal ele tem que continuar sendo pago para que não haja uma inadimplência. Então, o ideal é que você tenha guardados para uma reserva de emergência 6 meses a 1 ano, preferencialmente, para suas despesas mensais. É assim que você calcula qual é a reserva de emergência que você precisa ter. E aqui a gente vai falar um pouquinho, antes de entrar em seguros, na parte de finanças pessoais que precede o planejamento de seguros, né? Nós precisamos nos organizar financeiramente também, até para a gente poder pagar as nossas apólices de seguro e organizar o nosso patrimônio. Então, tradicionalmente, a maioria das pessoas fazem orçamento da seguinte forma: primeiro, você tem as suas receitas, que são as suas rendas, salário, tudo que você ofere, que você recebe. Daí, você paga todas as suas despesas. Despesas de consumo, contas, gastos, e o que sobrar, se sobrar, é que vai ser destinado para um investimento, para uma poupança. E esta forma de fazer não é boa, porque geralmente não sobra, a gente acaba consumindo, é da natureza do ser humano. Então aqui vamos pensar no planejamento financeiro ideal. Então esse aqui é o orçamento sugerido. Qual a forma dele dar mais certo? Então eu pego todas as minhas receitas, minha renda, meu salário, subtraio dele os meus sonhos. O que é sonho? São os projetos, meu planejamento, o que eu quero no curto, no médio, no longo prazo. Separo, destino um valor para isso. Subtraio então dessa minha receita. Depois eu vou subtrair as minhas despesas e por fim eu tenho resultado. Se eu não considerar os meus sonhos, os meus projetos, que é o que me faz crescer e de fato me faz feliz nessa conta, ela vai acabar não existindo. Vai acabar não sobrando dinheiro para isso. Então, inverta a conta. Primeiro separa o que é seu, se pague primeiro, remunere primeiro a si mesmo. Depois, o que sobra é que você vai aplicar nas suas despesas e tem que fazer sobrar. Esta é a conta. Quando a gente fala em sonhos, eles são a alavanca das pessoas para entrarem em ação. A gente precisa de motivação para viver, precisa de sonhos. A vida não é só pagar contas, isso seria uma vida muito monótona, muito vazia. Então, os sonhos nos dão a energia necessária para que a gente construa novos caminhos, né? Então, aqui nós temos algumas frases de pessoas importantes. Freud diz que o sonho representa a realização de um desejo. O Walt Disney fala: se você pode sonhar, você pode fazer. Leonardo da Vinci, tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. Veja, o que foi realizado um dia foi sonho. Então, os sonhos são possíveis de serem realizados. E Steve Jobs, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, sonhem. Sonhar é importante, a gente precisa de dinheiro para isso, precisamos nos organizar para que isso aconteça. Como que a gente se organiza? Fazendo um planejamento financeiro. Eu preciso saber o que eu gasto, o que eu ganho, e não dá para saber de cabeça, nossa cabeça nos engana, é preciso anotar, cada um a sua forma. Tem gente que vai fazer planilha de Excel, tem gente que vai anotar num caderno, como você se sentir melhor, a forma que você realmente consiga alimentar sempre. Eu particularmente gosto de planilha de Excel, então eu tenho orçamento há anos, muitos anos, já minha vida inteira, eu sempre fiz, todos guardados. Então ali eu tenho quanto que eu recebo, quanto que eu guardo para o meu futuro, tenho o meu planejamento e o quanto que sobra para eu pagar as minhas
as contas, olha como a conta é ao contrário. Então anote, geralmente a gente acaba perdendo dinheiro em gastos que a gente nem percebe porque não anota, porque não lembra. Soma de pequenos gastos acabam fazendo o nosso orçamento ter problemas. Então é importante que você tenha domínio do seu orçamento, né? Saiba para onde vai cada centavo da sua renda, você trabalha por isso, você merece esse controle. E vamos entender aqui a diferença de ativo e passivo num planejamento financeiro. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Então, quando você fala, vou comprar uma casa maior, melhor, vou comprar um carro do ano, isso não é ativo, isso é passivo, porque você está usando esse dinheiro para investir em algo que você vai usufruir, mas que não vai te retornar renda. Diferente de você ter uma casa que você alugue, esta casa está te oferindo renda, ela é um ativo de verdade, então não gasta todo o seu dinheiro com passivos. Toma cuidado para não gastar com luxo excessivamente e não planejar nada para sonhos. O que é mais importante, sonho ou luxo? Claro, é uma decisão pessoal, mas a gente vê muitas pessoas endividadas porque não conseguem fazer esse tipo de gestão. Então, ativos são aplicações, o dinheiro que você investe que vai te render juros, te render dividendos. Isso é ativo, é o dinheiro voltando para você. O dinheiro trabalhando a seu favor, sendo multiplicado. A gente não pode pegar o dinheiro, consumir e zerar. Eu preciso que o dinheiro trabalhe a meu favor. Tudo isso vai ser uma construção durante o tempo, durante um prazo, mas exige disciplina. Não quer dizer que eu não vá gastar nada. Separe um pouco para cada coisa. O problema é não separar nada para projetos, para sonhos, para investimentos. Precisa separar, senão você vai viver só para trabalhar e pagar contas. E não é esse o objetivo. A gente precisa ter independência financeira. Então, direitos autorais são exemplo de ativos. Você construiu algo que vai te retornar em dinheiro. Locação, como a gente já citou, de imóveis, negócios que você invista e que lhe retornem, tudo isso é ativo. E passivo é aquilo que você não recebe renda por aquilo, você apenas usufrui. Então, alguns passivos são de fato necessários, só que a gente tem que rever para que nossa renda não vá toda em passivo. E falando de planejamento financeiro ainda, a gente tem o planejamento de curto, médio e longo prazo. O planejamento financeiro de curto prazo é reserva de emergência, que foi aquela que falamos no início. Então, eu preciso ter guardado 6 meses, no mínimo, das minhas despesas mensais. Se alguma coisa acontecer, eu fico mais tranquila. Sei que eu tenho de onde tirar, está aplicado numa aplicação que eu consiga resgatar com facilidade, que tenha liquidez. Esse é o dinheiro da reserva de emergência, é um dinheiro que fica numa aplicação conservadora, não é para correr riscos. É para você usar se precisar, não mexa nele, deixa separado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Depois que eu constituir a minha reserva de emergência, vem a fase do médio prazo, da segurança financeira. Então agora o que eu começar a guardar não é para emergência, é para projetos realmente futuros. Então esse dinheiro vai ser destinado para um investimento lá no futuro, uma viagem, um curso, para a educação dos filhos, para alguma coisa que eu estou guardando esse investimento que eu usufruirei num momento lá no meu médio prazo. E o que é um planejamento financeiro de longo prazo? Esse é a independência financeira. Então eu tenho que ter o dinheiro separado para os 3 planejamentos. O dinheiro do curto prazo para minha reserva de emergência se algo acontecer e eu não tiver mais renda. Um dinheiro para médio prazo, que é para os meus sonhos e projetos do decorrer da vida, e o longo prazo, que é exatamente para eu ter minha independência lá no longo prazo, lá no futuro. Então é um dinheiro que eu separo e aplico, e esse eu não tiro para viagem, não tiro para um curso, ele realmente é um dinheiro para eu me aposentar, para eu viver de renda. Então esse é o terceiro objetivo, né? Depois que eu quitei as dívidas, conseguir fazer reserva de emergência, eu guardar um dinheiro que vai render uma verba lá no futuro que me deixe tranquila, me deixe ter escolhas. Eu posso escolher trabalhar ou não, posso escolher aonde trabalhar, com o quê. Isso é liberdade, né? Isso é independência financeira. E é possível, não é só para rico, não. Todos podem construir, basta ter disciplina. Aplicando um pouco sempre, você terá muito lá na frente. Isso é fato. Então, a independência financeira é o maior sonho de todos, né? Então aqui nós temos esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, que a primeira situação num planejamento financeiro pessoal é sair do vermelho. Então se a pessoa tem dívidas, primeiro ela precisaria negociar essas dívidas para depois ela começar a conseguir poupar, fazer a reserva de emergência, porque as dívidas geram juros e é juros contra o devedor. Ele tem que pagar. Então é um juros ruim. O juros só é bom quando eu recebo, quando eu empresto meu dinheiro para o banco, para a corretora, e aí eu recebo
dividendos, recebo juros sobre esse dinheiro que eu estou emprestando. Então, esses juros são a meu favor. Agora, juros, quando eu pego empréstimos, eu estou devolvendo o dinheiro mais os juros e estou perdendo esse dinheiro dos juros. Então, isso tem que ser muito bem planejado e quitado também. Então, dívidas, juros, financiamentos tem que ser pagos para a pessoa chegar numa fase de poder economizar. E aí ela entra na outra fase, que é a fase azul, vamos dizer assim, a fase de poupar. Então, poupar ainda não é investir. Poupar é você reter dinheiro. Você retém num investimento conservador para formar reserva de emergência, por exemplo. É apenas guardar. Vai ter uns jurinhos ali, mas é pouco. Então, os gastos básicos, os gastos variados têm que ser revistos, porque quando eu começo a ver que tem desperdício, uma conta que eu pago e não usufruo, uma TV a cabo que eu posso diminuir o pacote e eu nem fico em casa para assistir, pensa nessas coisas que, somando, dão muito dinheiro ali no decorrer do orçamento, no decorrer do ano. Então, esses controles dos básicos e variados é o que vai te ajudar a economizar, poupar e reter dinheiro. E a última fase é a fase do investir, que é quando você não só retém o dinheiro, como você faz ele multiplicar. É a hora que você começa a olhar as aplicações que existem, colocar seu dinheiro em aplicações que rendem mais. Então, você vai comparar taxas de administração cobradas, rentabilidades auferidas, para poder fazer uma melhor gestão do seu dinheiro e ele render mais. Então, essa hora que você está investindo, você está no verde, né? Você já passou da fase do poupar. Veja, investir é um passo a mais. Então, a reserva de emergência já está ali garantida e eu estou colocando um dinheiro de investimento para o meu futuro, para o meu médio e para o meu longo prazo. E aqui é onde fica o dinheiro para a minha aposentadoria, para o meu planejamento de longo prazo. Então, estão os dinheiro dos sonhos e o dinheiro que vai realizar a tua independência financeira. Então, muita gente não consegue sair do vermelho, é muito triste. Tem gente que já está no azul, está poupando, isso já é muito legal, mas vá para o verde, seja um investidor, não só um poupador ou um gastador, né? Aqui nós temos os ciclos de vida. Então, as pessoas, ao longo de toda a sua vida, têm necessidades diferentes. A nossa vida tem ciclos diferentes e cada fase requer uma postura, uma ferramenta financeira e de seguros. Então, quando se é mais jovem, é necessário estabelecer objetivos, ter disciplina e já começar a guardar. Porque quanto antes, mais dinheiro você vai conseguir acumular na sua vida inteira. Começar mais tarde te requer um esforço maior. Começar cedo requer um esforço menor. Você pode guardar um pouco menos e vai ter mais lá na frente. Então, já é a hora do jovem se preocupar em guardar dinheiro. Quando chega na fase adulta, é a hora que as pessoas assumem mais compromissos financeiros, aumentando o seu patrimônio, na aquisição de bens, casa, carro, formando família. Então aí a responsabilidade aumenta, pesa mais. Nessa hora é muito importante se pensar, e agora a gente vai entrar em seguros, em seguro. A pessoa precisa pensar, eu estou trabalhando e se eu precisar parar, se ocorrer uma invalidez, como que eu me garanto? Tenho reserva necessária já para viver até o fim da vida com esse dinheiro? No caso de uma invalidez que eu acumulei? Talvez não. Então aqui se usa um seguro que vai te garantir caso isso aconteça. Então é um seguro de invalidez. Ou então tem pessoas que dependam de você, tem pessoas que sustentam os pais, tem pessoas que têm filhos. Então, o cônjuge. Então é importante que se pense na estabilidade financeira dessa família com a sua falta. Para isso se tem a cobertura de seguros de vida. E também já tem que se começar a se preocupar com a previdência, desde jovem, na verdade, para já ir guardando, porque esse dinheiro vai se multiplicar ao longo do tempo e lá na frente ele vai ser necessário, que seria na última fase, que é a fase da aposentadoria. A fase em que você talvez tenha que rever sua estratégia de seguros, pode ser que você não tenha mais quem dependa de você financeiramente, os filhos já estão criados, não precisa mais sustentar ninguém, então talvez seja a hora de rever apólices de seguro, capitais segurados, mas é a hora de usufruir da aposentadoria. É nessa hora que você vai viver tudo o que você fez lá no passado. Então, o teu eu futuro vai agradecer o seu eu presente. Pensa nele, não imagina que o eu futuro é uma coisa distante, ele é você mesmo e você vai chegar lá, né? Esperamos que todos vivamos bastante, né? Tem longevidade. Então, o que eu faço pelo meu futuro? Ou eu vou esperar alguém fazer por mim? Que alguém? O governo? Minha família? Vou sobrecarregar minha família? Então, você tem capacidade de se pagar. Se pague, isso é importante. E falando em seguros, então, para que serve o seguro? Ele acaba sendo um instrumento de proteção que complementa o seu planejamento financeiro. Ele serve para incertezas do futuro, nós não temos domínio sobre todos os fatos, é impossível. Nós podemos
minimizar os riscos, mas não podemos neutralizá-los. Eles existirão sempre, fazem parte da vida. Ele previne contra prejuízos econômicos, então uma perda o seguro repõe, seja uma perda patrimonial, uma perda de renda. Então ele é importante porque eu não preciso somente contar com as minhas reservas, com o valor que eu poupei e investi. Eu tenho um adicional de segurança, que é um seguro que vai me garantir um capital e vai reintegrar ali o que eu perca. Que às vezes eu não consigo construir patrimônio tão rápido para poder guardar dinheiro para dar conta dessa perda. Então o seguro vem aí complementando e te ajudando. Então ele é uma ferramenta de ajuda financeira. Ele equilibra as necessidades do longo prazo com as ocorrências de curto prazo. Então eu tenho no longo prazo a previdência, eu tenho no curto prazo eventualmente uma perda de patrimônio. Isso pode acontecer porque é um risco futuro e incerto. Então ele vai te dar essa segurança ao longo de toda a sua vida. Por isso que a estratégia de seguros ela tem que ser revista conforme os anos vão passando, porque quando você é mais jovem e está na fase adulta, pode ser que você tenha necessidade maior de seguro. Estando numa fase em que você não precisa deixar a pólice para ninguém, talvez sua necessidade seja outra. Então isso tem que ser revisto no decorrer da vida, no curto e no longo prazo. E se acontecer alguma ausência repentina, né, do provedor principal ou alguma interrupção de renda, ele acaba sendo muito importante. O seguro é uma ferramenta de planejamento financeiro. Tem uma pesquisa da FENAPREV que mostra que 2/3 dos brasileiros não possuem nenhum planejamento para emergências. Então, os riscos que são inerentes ao ser humano, riscos de ficar doente, né? Riscos de saúde, riscos de incapacidade, de doença, são considerados emergências para muitas pessoas que não têm seguro, não têm nem dinheiro guardado, não têm reservas. Então, as pessoas ficam à mercê da sorte. E não precisa, nós temos ferramentas para nos precaver, para viver mais tranquilos, não? Quais são os cenários considerados no planejamento para seguros, né? Quais são os riscos que são protegidos por seguros? Então, os riscos de morte prematura, o seguro de pessoas vai cobrir. O risco de alguma invalidez ou de doença que incapacite para o trabalho. A própria interrupção de renda, né, a perda do emprego, a pessoa que é autônoma e não consegue voltar ao trabalho, fica um tempo afastada, tem seguro que vai pagar a diária do trabalho dela. Também tem o seguro do próprio patrimônio, né, exposição do patrimônio a risco. Então são os seguros de automóveis, seguros empresariais, os seguros residenciais. Então o nosso patrimônio está exposto a riscos, sejam da natureza, sejam causados pelo próprio ser humano, no caso de colisão, no caso de roubo, furto. Então todos esses riscos têm seguro que os cobrem. E um outro risco que também é risco, que é longevidade, sobrevivência. Você viver muito e acabar de repente com o dinheiro que você tinha guardado. Pode ser que você, não fazendo uma previdência, guarde o dinheiro em investimento, comece a usufruir dele na aposentadoria, mas e se ele acabar e você continuar longevo, continuar bem, continuar vivo e o dinheiro acabar, né? Sem dinheiro a gente também não consegue viver. Então aí você tem um planejamento de aposentadoria, que existe instrumento para isso, que é a previdência complementar. Então o risco de viver muito também existe seguro para isto. Então eu preciso pensar assim, quanto que vale a minha vida? Porque você financeiramente representa algo. Com a sua falta abrupta, por uma incapacidade laborativa ou pela morte, o quanto o seu orçamento, né, o que você tem, vai afetar a vida de alguém. Né? Se eu tenho alguém que dependa de mim, essa pessoa não terá mais essa renda, ela vai passar por qual privação? É importante se pensar nisso no planejamento. Ou mesmo você, se você tiver uma invalidez, qual a privação que você vai passar? Qual será a sua renda do INSS? Então precisa se pensar nesse planejamento. E para isso é importante guardar um dinheiro ali todo mês para apólices de seguro que garantam tudo isso. E quanto custa envelhecer? Só o INSS vai ser suficiente? Sabem que o INSS tem teto. Então, se você tem um valor de salário maior que o teto, já saiba que você vai receber menos. Você consegue abaixar teu padrão de vida? Você já pensou que vai ter que fazer isso? Não vai ter opção? Então, as pessoas precisam fazer essas contas. Não adianta deixar para o futuro e ver depois. Depois fica caro ver. Tem que ver agora e já deixar isso pago, porque aí você fica mais tranquilo para fazer outras coisas. Para isso serve seguro, serve planejamento financeiro pessoal. Então a proteção familiar, que é o padrão de vida seu, da sua família, a questão da saúde,
da educação, dos projetos, do lazer, né? A tranquilidade, ela pode ser protegida, né? Não precisamos ficar à mercê da sorte, é possível planejar. E aí nós temos a proteção ao capital humano. Quando a gente fala de capital humano, é a força do seu trabalho que gera renda. Hoje, o maior patrimônio somos nós mesmos. O carro que você tem, a casa que você mora, não estão te gerando renda. Eles são passivos, lembra? Sabe quem é ativo? Você. Você é o maior patrimônio, é você que gera renda todo mês por meio do seu intelecto, da força das suas mãos, da sua capacidade de fazer renda. Então imagina se você não tiver mais essa capacidade, se ela lhe for privada por algum motivo, né? Intempéries acontece. Então você tem que fazer um seguro sobre isso para você ficar tranquilo. Essa máquina é a mais importante fazer seguro, né? É a máquina que gera dinheiro, é você próprio. Então durante o período ativo da nossa vida existem seguros, né? Enquanto estamos profissionalmente ativos, que vão garantir a nossa família, quem nós nomearmos como dependentes, no caso de nossa morte, no caso de invalidez ou doença incapacitante, vai garantir a nós mesmos, né, um capital, um valor. Então é importante se pensar a respeito disso, para isso existem os seguros. E durante o período pós-carreira, você pode optar por continuar trabalhando ou não, a depender do seu planejamento que você fez lá atrás, se ele vai lhe permitir essa escolha. Então, se você puder escolher, você vai poder se aposentar e aí fazer o que quiser, né? Viver dessa renda, porque você planejou isso. Então é um sacrifício no presente que vale um montão lá na frente. E nem é um sacrifício tão grande, porque o que a gente paga às vezes de seguro é o que a gente gasta num restaurante. Avaliem bem, né? Às vezes o sacrifício é a prioridade que a gente dá, porque os valores são diferentes para necessidades diferentes e a gente atribui prioridades a isso e ver o que é importante e o que não é. E os seguros de vida, para que eles servem? Eles garantem um capital necessário ao segurado, no caso da incapacidade de gerar renda, ou aos beneficiários desse segurado, no caso da sua falta. Então, para que tem um seguro, né? O seguro ele é uma proteção, né? Para você viver mais tranquilo, sabendo que você fez sua parte, você fez algo para diluir o seu risco de certa forma, seu, da sua família, do seu planejamento todo. Então esses riscos, eles são imprevistos, eles são eventos que independem da sua vontade, né? Você não tem controle e eles podem provocar perdas de fato. Então tudo que você acumulou lá com o seu planejamento financeiro, imagine que você soube fazer a reserva de emergência, poupou dinheiro, pagou dívidas, aplicou, investiu, tudo bem. Só que se você não tem seguro e acontece uma grande intempérie, consome todo o seu esforço da sua vida inteira. Imagina que ocorre um incêndio na casa, um incêndio na sua empresa, perde o carro, você vai ter que tirar do seu investimento para poder bancar aquele prejuízo. Então você está dilapidando o seu patrimônio. O seguro te faz deixar seu patrimônio blindado, protegido. Então veja que não é só seguro que eu quero dizer aqui. Também tem planejamento financeiro pessoal, mas o seguro vai te ajudar nesse planejamento financeiro pessoal, ele vai ser um complemento, uma capa, uma blindagem. Então é importante. A cobertura do seguro é uma proteção, né? Ao mesmo tempo que está prevenida em um dia de sol e que a chuva aparece de repente, quando você menos espera, é o caso do seguro, né? O seguro, ele ajuda em riscos difíceis de prever, assim como uma chuva inesperada, não? Essa seria uma comparação. E falando em previdência, a Previdência Social, que é a previdência pública, né, do INSS, ela assegura aos seus beneficiários os meios indispensáveis para manter a sobrevivência por meio de aposentadorias e pensões. Só que a Previdência Social não é a única, temos a Previdência Complementar também. Mas vamos falar aqui de uma pesquisa da Secretaria de Proteção ao Crédito, SPC, que fala sobre a situação dos aposentados no Brasil. Os aposentados no Brasil, somente 1% deles, de fato, se mantêm. Conseguiram fazer um planejamento financeiro pessoal, um planejamento de aposentadoria que lhe permite hoje viver desta renda. Os demais precisam de complementar a sua renda de outras formas. 25% tem que continuar trabalhando, não tem opção de parar. 46% acabam dependendo de parentes, né? Então tem muitas pessoas que dependem de filhos, que cuidam delas, pagam seu convênio médico, porque os pais não tiveram condição de amealhar esse planejamento financeiro, esse patrimônio. E tem um cenário pior, que são 28% de pessoas que dependem da caridade, né? Dependem de loas, de algum benefício do governo, porque de fato não tem nem parentes para poder ajudá-los, porque às vezes os parentes também têm suas obrigações financeiras, então a gente não pode ser um peso, a gente precisa se planejar.
né, na vida financeira. Se podemos nos preocupar antes, por que não? Né? Nós estamos tendo essa consciência agora, vamos exercê-la. E com relação à expectativa de vida, é um fato, né? Nós vivemos a longevidade, o mundo inteiro. Há pouco tempo atrás as pessoas morriam cedo, as pessoas com 40, 50 anos já eram velhas. Hoje não, as coisas mudaram muito, avanços da medicina nos proporcionaram essa situação. Então hoje a expectativa de vida está em 76 anos e 3 meses na média. Muitas pessoas superam esta idade e superarão, porque essa expectativa de vida ela vem aumentando toda hora, gradativamente. Está sempre aumentando. E de acordo com a estimativa do IBGE, em 2060, 1/4 dos brasileiros terá mais de 60 anos. Então, somos um país longevo, né? Um país prateado, a geração prateada. Então, a gente precisa saber que vamos viver muito, né? E temos que ter dinheiro para viver bem. Precisamos nos preocupar desde cedo com isso. E com relação a um outro aspecto, que é a taxa de natalidade, também afeta a previdência do INSS. Por quê? Nós temos as contribuições de quem está ativo, trabalhando, pagando o seu INSS, que pagam as aposentadorias e pensões dos que estão inativos. Então, é uma regra de que o trabalhador atual já está pagando o aposentado atual. Será que vai ter caixa para pagar todo mundo? Porque eu tenho aumento da longevidade, então mais pessoas estarão aposentadas a cada ano que passa. Em 2060, 1/4 dos brasileiros terão 60 anos, então esperamos estar aposentados. E eu tenho cada vez menos crianças nascendo, que são as pessoas ativas no mercado de trabalho que pagam as suas contribuições. Então essa conta, esse desequilíbrio tem que se achar uma solução, por isso tem tido reformas na Previdência. Hoje a taxa de natalidade está em 1,5 filho na média por pessoa. As pessoas estão tendo menos filhos por várias questões econômicas, sociais, são outros tempos. Antes eram 5 filhos e isso foi há poucas gerações atrás. Então nós estamos vivendo um momento demográfico muito diferente e que afeta bastante o planejamento financeiro de aposentadoria. Temos que olhar no entorno e pensarmos nisso. Veja aqui a evolução da pirâmide etária de acordo com o IBGE. Em 1980, quantas pessoas nós tínhamos na base da pirâmide, né? Eram muito mais pessoas jovens, as pessoas morriam um pouco antes, então essa pirâmide de fato afunilava. E aí nós temos a evolução para 2000, aí já vai subindo, mais pessoas vão sobrevivendo, já vai aumentando o topo da pirâmide. Para 2020, que é onde estamos, caminhando para 2050, então veja, não é mais uma pirâmide, é um barril, né? Virou um barril etário. Então eu tenho menos pessoas na base e mais pessoas aqui em cima, né, vivendo mais. Então isso é um dado demográfico que nós temos que parar, pensar e falar, não sou só eu que estou me aposentando, vão ter várias pessoas junto comigo. Cadê minha parte? O que eu estou fazendo por mim? Né? Precisamos pensar sobre isso. Então a Previdência ela é uma ferramenta de planejamento financeiro pessoal, importantíssima. Ela auxilia para obter uma renda para garantir o teu padrão de vida lá na frente quando você se aposentar, complementando o INSS. Né? Por quê? Veja, o INSS ele tem teto, como nós já falamos. Hoje, o teto do INSS é R$ 6.000, 101,6 centavos. Então ninguém ganha aposentadoria no regime da Previdência Social do INSS acima desse valor. Então se a pessoa tem uma renda de 10 mil, por exemplo, ela vai ter uma queda de quase 40%. Então isso tem que ser sabido, né? Você já tem que estar ciente que quando se aposentar vai ganhar 40% menos neste exemplo. Lembrando que para conseguir o teto também é muito difícil. É feita uma conta da média dos salários todos, dificilmente essa média chega no teto, não basta ganhar o teto no último ano. É uma média do período laborativo. Então pouquíssimas pessoas ganham o teto. Será muito menos que isso. Então a gente precisa pensar, se isso for suficiente, ok. Então a previdência que eu tenho que pagar, tenho que ter INSS, tem pessoas que nem isso estão fazendo, o que é pior. Então se a previdência do INSS me for suficiente, eu conseguir viver com 2 mil, 1.000, 3.000, no máximo 6, ok. Você está atendido, mas se sua necessidade for maior, você tem que fazer alguma coisa, vai ter que complementar, não vai ter jeito. E a tendência é ter cada vez mais reformas na Previdência Social que vão diminuir esse teto, vão diminuir o acesso, aumentar a idade para se aposentar. Então, é natural que hajam esses ajustes. Nós ainda temos muito para viver, quem é mais jovem tem mais ainda. E a tendência é ter cada vez mais reformas, porque as reformas acompanham esse movimento, essa questão de mudança demográfica, então elas acabam sendo necessárias.
seja para aumentar a idade, o acesso à aposentadoria, e temos que estar atentos a isso, porque isso nos afeta muito, né? Não dá para passar à margem dessas informações, desta realidade. Falando agora de plano de previdência complementar, que justamente servem para complementar a aposentadoria do INSS, temos na previdência privada aberta duas fases de um plano de previdência. A primeira fase é a chamada fase de acumulação ou diferimento. Ela ocorre desde a entrada do participante no plano até a hora dele se aposentar. Neste intervalo, o participante faz contribuições mensais, recebe juros por isso, né? As contribuições são rentabilizadas, aportes esporádicos e esse patrimônio vai aumentando, né? Esta reserva, este saldo no fundo de investimento, na reserva do fundo vai aumentando, até chegar à data de saída, que é a data que o participante escolhe para poder se aposentar. E então, neste momento, ele escolhe se ele quer resgatar o valor, todo ou parcialmente, aos poucos, até esgotar a reserva, ou se ele de fato quer transformar toda esta reserva que ele constituiu ao longo da vida em uma renda, né, uma aposentadoria de previdência privada. E então ele escolhe o tipo de renda que ele quer e passa a usufruir desse benefício que ele conquistou, né, que ele patrocinou. E a regra de ouro, tanto em previdência quanto em planejamento financeiro, em finanças pessoais, é use o tempo a seu favor. O tempo ele acaba sendo mais importante nesta conta do que o próprio juros. Quanto mais tempo você tem para guardar dinheiro, melhor. Então quem começa cedo acaba tendo uma vantagem. Uma pessoa que tem 20 anos, por exemplo, e começa a guardar dinheiro, precisa guardar menos para conseguir o mesmo patrimônio lá na frente de uma pessoa que começa aos 50, por exemplo. O esforço de poupar vai ser mais sacrificante, porque vai ter que guardar um valor maior. Então, nada melhor do que diluir esse esforço ao longo da vida, começando cedo, sempre, né, mantendo a constância sempre que possível, e isso vai fazer com que aconteça a multiplicação desse dinheiro, é o dinheiro de fato voltando para você, trabalhando a seu favor. E isso é possível com o quê? Com juros compostos. Os juros compostos é a aplicação em que você recebe o rendimento naquele mês que você aplicou e no mês seguinte o rendimento vai ser sobre o valor que você aplicou mais o rendimento do mês anterior e assim sucessivamente. Então o dinheiro acaba tendo um crescimento exponencial e não linear como nos juros simples. Então os juros compostos eles são muito benéficos à pessoa que guarda dinheiro. Nós precisamos conviver com ele e nos agradar dele. Tem uma frase do Albert Einstein que diz: juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha. Quem não entende, paga. Então esteja do lado de quem ganha, esteja do outro lado, né? Usufrua dos benefícios que os juros compostos podem fazer pela sua renda, pelo seu patrimônio. E também tem a proteção dos seguros aliada a tudo isso. Muito obrigada, vejo vocês na próxima.